não tô dizendo que será, não, eu tô em pânico. Não, relaxa, calma, gente. Ó, vamos lá, deixa eu começar a tocar aqui nossa mentoria, pra gente não perder muito tempo, porque a gente só tem 1 horinha, né? Ó, primeiro, calma, relaxem, não se preocupem. A gente vai continuar segurando a mão de vocês até o domingo, tá? O professor André Luca está deixando várias dicas, né? Vários áudios lá, de temas que a gente acredita que vai aparecer na segunda fase. Então, assim, fiquem tranquilos, vão ali ó, só escutando os áudios. Se tiver algum áudio de alguma coisa que você realmente não entendeu nada do que o professor falou, entre em contato com a gente para a gente conversar um pouco com vocês sobre isso, né? Mas não precisa criar pânico. Gente, o que é que vocês vão fazer domingo? Vocês vão fazer uma peça, que é uma peça que todo mundo já fez em algum momento aqui no curso, porque todo mundo fez peça, fez simulado. Eu que o diga, André Lucas, você não está entendendo. Eu quase fiquei louca de tanto corrigir peça. Acho que eu nunca corrigi tanta peça na vida. Quase pedi na próxima eu já sei, vou pedir uma assessora, não, como fala, gente? Auxiliar. Enfim, esqueci. É uma estagiária lá, porque, meu amor, veja só, vocês vão fazer uma peça e vão responder 4 questões. Vocês precisam saber de tudo? Não. Vocês vão ser pós-graduados em Direito Constitucional? Não, também. Vocês precisam saber apenas o suficiente para passar, gente. É 6. É o concurso com a menor concorrência da sua vida inteira. Você pode ter certeza, porque é você contra você mesmo. Tá? Então, assim, se você fizer metade das questões, 2 questões inteiras, já dá para passar, pô. Já tá tranquilo. 2 questões inteiras e mais a peça, que eu tô vendo que vocês estão desenvolvendo muito bem a peça, e eu adoro quando o feedback é na prática, do tipo, André Lucas, eu tô vendo que o passo a passo que eles me pediram tanto, que eu fiquei receosa, gravei. É a melhor coisa que eu fiz na vida, do tipo, eles estão com as peças, ó, prontas, com a estrutura top. Então, com a ajuda do professor e as dicas que ele está colocando nos áudios e tal, 2 questões inteiras, está todo mundo dentro. Eu estou totalmente positiva nesse sentido de que a galera vai passar. A Lore, eu estou com vergonha, porque eu digo a ela, eu digo, cara, Lore, eu não faria uma peça tão boa quanto a sua. Estou entendendo nada nessa galera. Para, pelo amor de Deus, senão a pressão vai aumentar. Agora que eu não durmo mesmo. Obrigada, amor. Mas é sério, a galera tá afiada, viu, André? Estou confiante. Excelente. Então, de peça eles estão bem. De material estão bem, vai ter mais dica até domingo, até para acalmar o coração. Eu mandei algo que faz para mim no WhatsApp, eu recordo um mês em relação a nem respondi, porque a gente revisa aqui também. Essa hora, qualquer pergunta. Oxe. André, seu áudio tá cortando pra caramba. Você tá chegando em algum lugar com internet melhor? Fica mais fácil. Pronto. Qualquer coisa que quiser, eu começo aqui, viu? Vou dar um início aqui. Eu vou... Não entendi nada. Como? Eu acho que tá com o áudio aberto. Acho que o João Vitor tá com o áudio aberto. Gente, fecha os áudios para ver se a gente melhora isso aqui, tá? Eu vou... Pronto. Fernanda, você pode começar. Eu vou entrar no estúdio para melhorar a internet. Pronto, tranquilo. Valeu. Vocês sabem que, né, eu estou me aproveitando do áudio ruim dele, porque eu estava pensando, caraca, eu tenho muita coisa para falar. Hoje eu não vou deixar o André nem respirar, porque se eu der um intervalo, ele começar a falar, aí eu não vou falar tudo que eu quero. Então, vamos lá, gente, ó. A galera já tá aqui. Eu sei que você tá me ouvindo, é de propósito, para você ouvir mesmo. Gente, vamos lá, eu tenho 1 milhão de coisas para falar para vocês hoje. Vamos começar com essa mentoria. Ó, para começar a história. O que vocês mais me perguntam, gente, essa semana toda, professora, qual a peça, qual a peça, qual a peça? Olha, cuidado com isso, por quê? Nem eu, nem os professores dos outros cursinhos, nem aquela professora famosa do online, nem do YouTube, sabe qual é a peça. Se soubesse, era muito fácil, né, gente? Não sabe. O que é que a gente faz? A gente estuda a banca, a gente estuda o que está acontecendo,
a gente estuda as últimas provas, a gente vê o perfil de como a banca tem feito as repetições de peça, porque as peças se repetem, tá? E a gente vai vendo progressivamente quais as apostas daquele exame. Então, assim, eu já tenho as minhas apostas aqui, mas para falar mesmo quais são, eu vou esperar mais tarde um pouquinho, deixa o André entrar para a gente discutir aqui o que é que ele acha. Mas antes disso, eu quero te falar de alguns artigos que eu acredito que aparecerão na sua prova e que isso resolve muito a sua vida. Gente, ó, presta atenção. Domingo, você precisa fazer uma peça. Essa peça vale 5, você só precisa tirar 6. Então, se você faz a melhor peça da sua vida, você já tira ali um 4, que é fácil. Meus alunos todos que mandaram para mim e eu corrigi, estão tirando 4 facilmente. Fora a Lore, que vai tirar 5, né? Porque a bicha tá braba. Mas, enfim. Então, você fazendo uma peça boa, o que é que você tem que fazer? Revisa as estruturas. Esse é o momento. Vai para as cápsulas. As cápsulas vai revisar a estrutura, endereçamento, polo ativo, polo passivo, fundamento jurídico, fatos, direito. Direito divide. Liminar, cabimento e tempestividade, legitimados ativos e passivos, o porquê do endereçamento, mérito. Mérito cautelar, liminar, tutela, como você queira chamar, para mim tanto faz. Se tiver subitem importantes do tipo exaurimento administrativo, se for um mandado de segurança, pré-questionamento e repercussão geral, se for um RE, aí você já subdivide aí. E, por fim, pedidos. Só isso que você tem que decorar. Pega um papel. Agora, terminou lá, você pega um papel e bota essa estrutura. Pronto, é só isso que você tem que fazer. Tá? Bota aí a estruturazinha, ó. Endereçamento, legitimativo, legitimado passivo, fundamento jurídico. Fatos. Direito. Direito A, da tutela. B, do exaurimento. C, legitimados passivos e ativos. E ali você bota o endereçamento do porquê, né? E, mérito, que é onde você vai discutir o direito do seu cliente, né? F, subdividindo assim tranquilamente, tá, gente? E pré-questionamento, repercussão geral. E, por fim, pedidos. Pronto, é uma estrutura básica. Aí, se você me perguntar, professora, na hora eu não sei se eu coloco, por exemplo, exaurimento administrativo ou não. Na dúvida, vamos combinar um negócio hoje, um negócio assim, para a sua vida. Hoje, presta atenção. Por favor, só vou pedir para vocês fazerem isso. Na dúvida, coloca. Pronto. Essa é a dica maior da nossa mentoria de hoje. Na dúvida, coloca. Professor, estou na dúvida se eu vou colocar o prefeito e o município, ou só o município. Na dúvida, coloca. Os dois. Professor, eu não sei se eu preciso abrir exaurimento administrativo aqui. Eu sei que no mandado de segurança, mas no MI eu não sei. Na dúvida, coloca. Não precisa não, mas na dúvida, coloca. Professora, eu sei que recurso extraordinário tem pré-questionamento e repercussão geral. Mas eu não lembrava se no RESP eu também precisava colocar os dois. Na dúvida, coloca. Professora, eu estou respondendo a questão de direito material e eu vi que o artigo 5º já fala, já responde. Mas eu estava pensando aqui, se eu também poderia colocar o artigo 170, que fala de exploração econômica e tal. Na dúvida, coloca. Pronto, estamos combinados assim. Essa é a primeira dica, é a mais importante. Na dúvida, coloca. Na dúvida, coloca. Ponto, tá? A segunda coisa que eu quero conversar com vocês. Alguns artigos que... Vamos falar de peça daqui a pouco. Já vou dizer meu palpite, calma. Falando de questões e de peça também. Tem alguns artigos que eu acho não. Eu vou deixar, inclusive, anotado isso para postar no pós-prova. Vai aparecer. Gente, alguns artigos, se vocês quiserem, pega uma caneta. Você também, André? Abre o seu áudio, André. Pega uma caneta agora para vocês irem anotando esses artigos que eu e André vamos falar com vocês aqui. André, quer que eu vá falando e você vai complementando? Vá, pode ir. Eu tô de boa, tô tranquilo aqui. Ó, eu tô tranquila, não tô nada tranquila. Uma pessoa que não tá tranquila, essa pessoa sou eu. Olhem só. Artigo 1º, inciso 3 da sua Constituição, dignidade da pessoa humana. Esse é um princípio que responde questão, que tem que estar na peça, tá? Junto com o 37, que eu tenho o LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, tá, gente? Então, presta atenção no 1º e no 37, quando se tratar de princípios. Professor, não eu boto princípios, tanto para responder questão, como dentro da peça, dentro do seu mérito. Aí vem com o artigo 5º e 6º. Eu aposto muito nos dois, né? No 5º e no 6º, tá? Direitos sociais, de repente, né, André? Não sei, tô com essa impressão que o 6º vai aparecer para responder questão. O do 6º é novidade, né? Então, tem o parágrafo único do 6º,
é novidade. Pode ser que caia alguma coisa sobre o parágrafo único do 6º. Tá? Então, presta atenção aí no 6º. Aí eu vou para 12 e 16. Nacionalidade no 12, que é super batido e super facinho para responder questão de repente. E o 16, tanto para responder questão como para usar em peça. Porque pode falar da anualidade, pode falar da anterioridade, e você responde com o artigo 16 da sua CF. Notaram? Aí vem os queridinhos, aqueles que, se não aparecer na sua prova, eu mudo de nome. É o 21, 22, 23, 24. Gente, o 22 já é piada. Né, André Lucas? O 22 já é piada. Com certeza, com certeza. Não tem um só exame que a competência privativa da União não apareça, minha gente. Ou para responder questão, ou na peça. Aparece muito na peça também, viu? O 22 aparece muito na peça. Para falar da competência legislativa. Então, 21 até o 24, gente, vai aparecer com certeza. Que é competência exclusiva, privativa, comum e concorrente. Aí você também anota o 30, né? Porque tem município ali que pode ser. Aí vem 61 e 84, que o André Lucas adora. 61 e 84. Né, André? Que pode responder ali questões relacionadas ao presidente. Sim, sim, sim. Professora, repete novamente esses últimos que você falou há pouco. 21, 24, 21A, 24 e 30. Tá, obrigado. 6184. 6184, que vai falar do presidente da República. O André Lucas adora. A aula dele, que fala do presidente, é fantástica. O Poder Executivo está lá, ó, batendo. Então, vocês, pelo menos... Fala, André. Não, realmente, eu tenho um amor pelo Poder Executivo em si. Então, é um tema que eu gosto muito, que pode ser que venha, né, o artigo 84 na nossa prova. Mas eu quer que acredito. os artigos eu só complemento? Sim. Aí, eu até anotei aqui. Aí, vocês precisam ler, que também responde muita questão e embasa a sua peça. 102, 103, 105, 109. Por quê? 102, 103, gente, vai responder controle de constitucionalidade, que sempre aparece na sua prova. 102 e 103 vai ser fundamento da sua peça, caso seja um ADI, um ADC e tal. Então, 102 e o 103 vai responder. O 102 e 103 vai entrar na parte dos legitimados, caso você tenha ali um legitimado ativo, partido político, associação, presidente da República, então você também vai usar o 103. O 102 você vai usar se você fizer, além do controle de constitucionalidade, se você fizer um recurso, seja o ROC ou seja o RE, você também vai usar o 102. O 103 você vai usar para responder não só questões de controle, mas para responder questões de legitimados. Pode fulano entrar com tal ação? É legítimo fulano para fazer aquilo? Você vai usar o 103. O 103 você vai usar, 103A, se tiver alguma questão falando sobre súmula. Vocês entenderam a amplitude disso? Então, o 102, o 103, o 105 e o 109, o 103A, né? 102, 103, 103A, 105, 109, pode aparecer de diversas formas na sua prova, e é por isso que eu aposto neles. Aí depois vem 136, 137, que o André Lucas adora também, que fala do estado de sítio, estado de defesa, pode ser que apareça, né, André? O que você acha? Melhorar o áudio. Sim, sim. Vem o 132 até o 137, né? Depois vem o 144, que acho que também pode aparecer. Mas eu acho que tanto o 144 como a parte de estado de defesa, eles venham complementando junto com 35 e 36, que é intervenção. Esse ano nós tivemos intervenção federal no DF. Então, pode ser que a FP ela acabe trazendo algo sobre a intervenção federal no DF. Eu só vou completar um pouquinho o que você já falou, tá? Eu quero que todo mundo aqui lembre. Um passo da Constituição. Primeiro ponto, em relação ao artigo 6º. Em relação ao artigo 6º, Fernanda está certíssima. Pode vir alguma coisa do artigo 6º. Lembrar quais são os direitos sociais, educação, moradia, lazer. Lembrar do parágrafo único. Só que, geralmente, cobram alguns princípios nas questões. Eu vou falar em princípio no artigo 6º, tem que lembrar do princípio do mínimo existencial da reserva do possível. Mínimo existencial e reserva do possível. Acho que o áudio tá ok. Boa, não, André.
Tá falhando pra caramba, tá cortando sua voz bastante. Deixa eu ver se eu botar o fone para ver Mas se... se esforcem, gente, que dá para entender. Se esforçar, dá para entender. Mas enquanto o André vai procurar o fone, veja. Aí ele falou 136, 137 e falou 34 a 36. O que é que vocês têm que fazer agora, neste momento? Abrir a Constituição de vocês e fazerem a remissão. Pega lá no 34 a 36 e coloca do ladinho. 136, 137, se não já tiver, né? Esses artigos que a gente está conversando com vocês agora é para vocês irem fazendo remissão. E outra coisa, quando a gente fala sexto, pronto, não significa dizer que é só o sexto puro, você tem que ler o sexto inteiro, você tem que ver qual dos direitos sociais se adequa melhor ao seu caso. Vai fazendo as remissões do que o André está falando, juntando uma coisa na outra. Aí ele falou 34 a 36, junto com 136, 137 e 144, segurança pública. Aí o que mais, André? Vamos lá. Melhorou o áudio agora? Melhorou. Pronto, top. Eu estava falando sobre o artigo 6º, né? Quando eu falei sobre o artigo 6º, eu estava comentando sobre o princípio do mínimo existencial e da reserva do possível, que pode vir tanto na peça como... André, como, digamos, que vai vir uma historinha lá, falando... Continua ruim o áudio. Ave Maria. É porque, sabe o que está acontecendo, professor? O áudio da professora, acho que está... Quando você Deixa fala... eu fechar o meu também, isso, fecha o seu, que tá dando eco aí. Pronto. Melhorou agora? 100%. Agora top. Então, o que é que pode vir tanto na peça como nas questões falando do princípio do mínimo existencial e da reserva do possível? Vai vir uma historinha falando que o Estado alegou que não tem dinheiro para dar uma educação de qualidade, ou que não tem dinheiro para colocar uma saúde de qualidade, e que várias pessoas estão morrendo e o Estado disse, eu não tenho dinheiro. O Estado alegou o princípio da reserva do possível. Aí você vai ter que dizer bem assim, ô Estado, beleza, você alegou o princípio da reserva do possível, falando que você não tem dinheiro para dar UTI, que você não tem dinheiro para colocar hospital, para dar saúde, para dar educação. Mas, segundo o STF, o princípio da reserva do possível, ele é importante, mas o STF vem e fala assim, ó, o Estado tem que dar o mínimo para sobreviver. O Estado tem que dar o mínimo. E aí chegamos no princípio do mínimo existencial. O Estado pode alegar a reserva do possível, só que apenas ele vai alegar a reserva do possível, lembrando que quando tiver a situação de o mínimo para manter as condições de vida digna, ele não pode alegar a reserva do possível. Prevalece o mínimo existencial, o mínimo para sobreviver. É esse o ponto importante que pode vir tanto na peça como nas questões. Então, o Estado pode alegar que não tem dinheiro para dar a escola? Pode. Mas o mínimo para a pessoa ter educação, ele tem que ter, ele tem que dar. O Estado não tem dinheiro para construir uma escola, mas o ônibus para levar o estudante em uma outra escola, ele tem que colocar. O Estado, falando do Estado como um todo, tá? O município de Xique, na Bahia, não tem dinheiro para colocar um posto de saúde, mas colocar uma ambulância para levar aquela pessoa para o hospital, ele tem que fazer. Ele não pode deixar a pessoa morrer. Então, o que é o princípio do mínimo existencial? O princípio para ter uma vida digna. Então, eu acho que esse princípio pode vir na nossa prova. Além desse ponto, a professora Fernanda falou sobre nacionalidade. Dentro de nacionalidade, eu acho que pode vir tanto a situação... André, rapidinho. Aí, link, por favor, isso aí que o André falou, com o artigo 1º, inciso 3, com a dignidade pessoal humana, viu, gente? Vai, André, continue. Top. A ideia. Excelente ideia. Puxou para a dignidade da pessoa humana. Outro ponto em nacionalidade é lembrar da extradição. Porque André caso Robinho pode vir um exemplo, na FGV adora trazer temas atuais, falando sobre a extradição. O nato não pode ser extraditado nunca, o naturalizado só pode ser extraditado em 2 casos. Então pode vir a situação da extradição na nossa prova também. André, o que pode vir mais na nossa prova? Dentro de nacionalidade, lembrar da perda da nacionalidade. O brasileiro nato, enquanto brasileiro nato, ele pode perder? Pode, se adquirir outra voluntariamente. André, se não for outra voluntariamente, ele não pode perder. André, nos casos de imposição, ele não perde e reconhecimento da nacionalidade originária, ele não perde. Então, esse ponto, né, pode cair. Agora, Fernanda, de verdade, eu acho, e aí eu tenho quase certeza, que vai vir uma questão de direitos políticos. Por quê? Porque no próximo exame vem direito eleitoral. Então, provavelmente, vem uma questão agora de direitos políticos, para os direitos políticos acabarem se despedindo do direito constitucional, porque agora vai vir direito eleitoral com muita força. Então, pode ser que venha dentro dos direitos políticos
alguma coisa sobre a AIME, a ação de impugnação de mandato eletivo, né? Lembrar do prazo da AIME, 15 dias, contados da diplomação, tem que ter prova de abuso de poder econômico, abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. E essa AIME, ela está em segredo de justiça. Então, pode vir alguma coisa sobre direitos políticos, inelegibilidade. Falando dessa ação que o professor falou agora, gente, eu falo AIME, o AIME, tanto faz. AIME, Enfim, essa ação de impugnação aí que ele está falando, professora, eu não estudei sobre isso, loucura, e agora o que é que eu faço? Vai nas cápsulas que eu gravei a AIME em 5 minutinhos. Aí em 5 minutos você aprende algumas coisas sobre AIME. Você vai aprender tudo isso que o André falou, abuso, fraude, segredo de justiça, 15 dias após a diplomação, para quem enviar, quais os casos, em 5 minutinhos, tá bom? Vai lá nas cápsulas e veja a AIME. A AIME não é uma ação que eu acredito que caia para você fazer a peça, não. Mas, de repente, responde questões, tá? É isso que o André falou. Então, olha lá. Isso. Foi isso que eu falei. Acredito que não vai vir como peça, mas vem nas questões. Prazo, 15 dias, contada a diplomação, tem que ter prova de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude, e ela vai tramitar em segredo de justiça. Essa é a ideia, tá? Ainda dentro dos direitos políticos, lembrar da situação da elegibilidade e da inelegibilidade. E elegibilidade, artigo 14, parágrafo 3º. Inelegibilidade, a gente começa a olhar o artigo 14, parágrafo 6º, parágrafo 7º, e assim por diante. Então, dá um cuidado com isso. Saio de direitos políticos, acabo indo lá para a organização do Estado. Dentro da organização do Estado, pelo amor de Deus, vamos dar uma olhadinha, uma passada de olho nos bens, tanto da União como dos Estados. André, eu tenho que decorar? Não, meu filho, você tem um vade-mecum, pelo amor de Deus. Só saiba onde é que está esse negócio. Dá o vade-mecum lá no artigo 20 e o artigo 26. 20 e 26. É só bens da União e bens dos Estados. É só saber onde é que está. Aqui é hora de saber onde é que está. Se por acaso vier na questão de bens, poxa, onde é que está os bens aqui? Está no 20, está no 26. Tá? No 26 tem os bens dos Estados e no 20 tem os bens da União. É isso que eu quero que vocês lembrem. Tá tudo certo? E aí vocês lembram, como o André falou, gente, se for um assunto que você não estudou, que a aula... professora, essa aula aí eu até passei, que eu achei que não era muito importante. Não tem problema. Olha o André falando, vocês estão com vade-mecum. Você só precisa saber que está lá e onde está. Aí vocês fazem o quê? Que a tia ensinou? Vai para o índice alfabético, para o índice remissivo, procura lá. Bens da União. Aí o vade-mecum faz o quê? Responde para você. Artigo 20, querido. Aí, meus amores, minhas amoras, correm por 20 e tá lá. Não tem segredo, não. Não sei onde está, não sei responder, vou para o índice remissivo. Procuro a palavra-chave e respondo conforme o próprio vade-mecum lhe dá. Continue, André. Excelente, excelente. Então, essa é a ideia. Eu sei que tem muita gente aqui que nem olhou bens, que nem estudou bens. Geralmente a galera nem estuda bens. Mas eu estou falando que está na Constituição, onde é que está? Né? Tá no 20, tá no 26, lembrar o que é bem da União, o que é bem dos Estados. Não ficar desesperado. Poxa, eu não estudei, você tá com vade-mecum. Então fica mais fácil. Mesma coisa, artigo 19, quando falar sobre as vedações ausentes. Né? É vedada da União ao Estado, ao DF, aos municípios, estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Então tá lá no artigo 19 também. Então, 19, 20, 26. Fernanda já falou de competência, e aí é questão certa na prova. 21, 22, 23 e 24. O 21 são as competências exclusivas, 22, competência privativa, 23, competência comum e 24, competência concorrente. O artigo 30, ele fala das competências dos municípios, tá? O 31, parágrafo 4º, ele vem falando sobre Tribunal de Contas, da vedação de criar Tribunal de Contas Municipal. Eu não posso ter Tribunal de Contas Municipal. Vem o 32 e fala sobre o DF, o 33 vem falar sobre territórios federais, o 34, 35 e 36 vem falar sobre intervenção federal. Quem decreta intervenção federal é o presidente da República. Para decretar, ele tem que ouvir os conselhos. Falei isso na dica de ontem. Posso ir ou quer falar, Fernanda? O 25 vai cair não, professor? O 25 pode cair. Foi o 25, não foi? Foi o 25. Da 25 pode cair alguma coisa. Gás canalizado, Ailton. Gás canalizado é um temazinho que a FGV gosta.
falando sobre os estados e em relação a gás canalizado. Então, se cair alguma coisa do 25, eu acredito que ele bate no ponto do gás canalizado. Isso. Inclusive, eu estava vendo agora uma correção sua, se eu não me engano, foi da 36, falou sobre gás. Sobre o gás, né? Isso mesmo. Isso. Então, mas eu acho, André, que caiu essa questão no ano passado, retrasado. Eu acho que não aparece de novo, não. O 25. Quando ele cobra, ele bate na parte do gás canalizado. Então, ele não aprofunda ou vai para outro ponto, não. Depois do 36, a gente caminha agora para a parte de legislativo e a FGV ela não fica cobrando, né, a parte teórica do legislativo como um todo. O que eu quero que vocês percebam é que as competências da Câmara e do Senado estão no 51 e 52, se eu não me engano. Na Constituição, tem dizendo assim: compete privativamente à Câmara, compete privativamente ao Senado. Está lá escrito na Constituição. Privativa, mas não pode delegar. As competências da Câmara são indelegáveis, as competências do Senado são indelegáveis. No texto constitucional está lá: compete privativamente à Câmara, compete privativamente ao Senado, mas não pode delegar. Boa, André. Isso aí realmente eu não tinha. Bem interessante isso aí, gente, porque, presta atenção, a competência privativa da União, lá do 22, é delegável. Já aqui da Câmara do Senado não é delegável, é indelegável. Então, isso pode responder questão. Isso seria uma ótima questão, gente. E não é uma questão batida. Não é algo que tenha aparecido. Então, seria uma ótima oportunidade de ser cobrado. Com certeza. E uma galera acabava confundindo, seguindo a teoria do privativo, falando: não, pode delegar. Pode delegar para ninguém, não. Pode delegar para ninguém, não. Do mesmo jeito, por exemplo, o artigo 84. Se você olhar o artigo 84, também é assim: compete privativamente ao presidente da República. Mas ele não pode delegar todas as atribuições. O parágrafo único do artigo 84 traz quais as atribuições que ele pode delegar e para quem ele pode delegar. Então, apesar do nome privativa, cuidado que nem todas podem ser delegadas. Pode ir? Perfeito o que o André falou, gente. Então, fica ligado nisso aí, tá? O 84, eu não sei. Eu tô com essa impressão que o 84 vai aparecer. Então, foca no 84 aí, tá? A competência do presidente. Foca também, provavelmente o André já deixou não sei se ele já deixou uma dica ou vai deixar uma dica sobre isso, né, André? Da questão do que, apenas o que pode delegar e para quem? Para o tal do PAN, né, querido PAN. Enfim, vocês já devem saber, né, gente, quem é o PAN. Isso também... Eu, se fosse o André, eu nem falava, porque a essa altura não tem nem graça mais, viu? Aí vai para o 102, 103, 105, 109. André, você quer algum artigo antes disso? Eu acho que... Já falei, né, sobre esses artigos, que competência do STF, competência do STJ. 103, minha gente, 103, vocês vão usar demais o 103, tanto para responder se é legítimo ou se não é, como para fazer a fundamentação, a explicação do porquê você escolheu esse legitimado lá dentro da peça. O 103 eu já vi aparecer muito, tanto dentro da peça como fora, como respondendo questões. Então, assim, é um artigo bem tranquilinho. O que eu poderia chamar a sua atenção no 103? Ó, a gente já está quase na metade da Constituição, viu? Vem com a gente. O que eu chamaria sua atenção no 103? Chamaria para os legitimados especiais. Chamaria sua atenção para ele, né? Então, numa peça, gente, isso é ponto certo. Você escolheu o legitimado, conforme assim, vamos supor que é uma ADI. Conforme o artigo 103, 5, governador, pode propor, é legitimado, conforme 105. Aí você também vai colocar, pelo amor de Deus, o artigo 2º da Lei 9868, né? Que fala a mesma coisa, tá? Do 103. Aí você vai ter que, pronto, ó, Silvia, já meus alunos são nessa pegada. Aí você vai ter que falar o quê? Falar sobre a pertinência temática. Você tem que explicar que ele é universal e, por isso, precisa da pertinência temática. O que é pertinência temática? O tema é pertinente a ele. Aquele tema tem alguma coisa a ver com ele. Não é, gente, presta atenção nisso. Pertinência temática não é, eu sou governador e é do meu estado, o estado que eu governo. Não, não. Pode ser de outros estados, pode ser de outros municípios, pode ser de outros... Se aquele tema tiver alguma influência naquele legitimado, se aquele tema for pertinente a ele, está causando alguma coisa, ele é pertinente. Tá? Então, cuidado com os legitimados especiais e universais. Professora, mas é universal. É partido político, é 102.8. Pronto.
Não tem problema. Ainda assim, você vai abrir esse tópico falando que ele é, então, universal, porque pertinência temática sempre pontua, gente. A gente está aqui caçando ponto, tá? Então, se liga no 103. Pergunta. Pergunte. Olá, professores. Muito bom ter vocês aqui conosco. Arnaldo Teixeira de Freitas, Bahia. Deixa eu te falar. Sobre o legitimado especial, precisamente tem que ser uma interferência econômica ou pode ser uma questão ambiental ou pode ser uma catástrofe que o outro estado cometeu? Eu tenho essa dúvida. Ou somente, por exemplo, ele cometeu algo lá, presidente, aquela do porto, que vocês sempre colocaram lá para a gente. Obrigado. Vai responder, André? Não, gente, o tema tem que ter pertinência, tem que ser pertinente, mas não é só econômico, não. De qualquer forma que vai inviabilizar qualquer tipo de direito no qual aquela pessoa é responsável pela proteção, ele já é pertinente. Isso mesmo, isso mesmo. Pode ser uma questão ambiental, pode ser uma questão agrária, pode ser, né? Tendo relação, acaba tendo a pertinência. Gente, aí só para eu continuar, aí o André tinha parado no 136 e 137 e falou do Estado de Defesa e Sítio, juntou com 34 a 36, já fizeram a remissão. Perfeito. Aí eu falaria ainda 156, e olha que eu fui catando, gente, para não botar muito, porque senão o povo vai dizer, ai meu Deus, eu tenho 50 artigos para ler, calma. Aí eu trouxe 156, que fala de impostos, fala de município, e o 194 ao 200. Por que 194 ao 200? Só são 6 artigos, calma, segura o coração. Por quê? Porque a gente entra em ordem social, e ordem social começou a aparecer na prova de segunda fase. Ordem social começou a aparecer tanto na primeira como na segunda fase, que não era um tema muito, tanto que eu até já combinei com a galera para a minha próxima live, primeira e segunda fase, a gente trabalhar um pouco mais de ordem social. Não se tem muito para explicar em ordem social, mas se tem muito para saber. Se você pegar para ler a ordem social, já responde a sua questão. Gente, é ridículo. Quando cai ordem social, cai uma questão, inclusive, sobre a língua materna indígena, e se os índios poderiam ser educados em ambas as línguas, em português e no idioma indígena. Gente, está expresso, está escrito na sua Constituição, não tem o que se explicar, pelo amor de Deus. Então, assim, dá uma lidinha para você dar uma lembrada. Do 194 ao 200, 6 artiguinhos ali rápido. Depois, 203 a 206, 3 artiguinhos também que falam de educação e tal. Depois, 225 a 232, que aí vai falar um pouquinho de SUS, vai falar um pouquinho de Previdência, vai falar um pouquinho... Vai já ali para o final, já estou no 232, nossa Constituição tem 250, hein, gente? Então, assim, já está indo para o fim. E eu duvido, vou deixar aqui, André, anotado os artigos que a gente falou, para depois a gente... Porque eu sou dessas, viu? Eu sou vingativa, para a gente passar na cara deles que a gente avisou. A gente avisou. Então, assim, sobre esses últimos, André, que você quer falar? 194, 232, ordem social, o que você acha? Eu gosto muito, e tem algo me falando que se for cobrar de ordem social, vai cair o 225. Meio ambiente, né? Então, meio ambiente, ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, aquele negócio bonito do 225, pode vir também, né? Lembrando sobre meio ambiente. Dentro de ordem social, Fernanda já puxou até o gancho, né? Tem muita coisa que você não precisa ficar, né, viajando tanta maionese. A gente vai estar com vade-meco na mão, é só o cara crachar, né? Educação tá aqui, saúde tá aqui, previdência tá aqui. E, André, eu esqueci do artigo. Eu sei a teoria, li aqui, entendi, e na hora da prova eu esqueci do artigo, pelo amor de Deus. Se você esqueceu, coloca tudo que você acha que cabe. E se você perder um ponto por conta do artigo, pelo menos nas questões, é 1/10 a menos, 2/10 no máximo, no máximo, no máximo. Mas se você escreveu o que a FGV queria, matou, ganhou boa parte da pontuação. Então, agora, de verdade, não precisa ficar tão preocupado assim, falando, eu acho que cabe esse artigo, cabe esse, coloca tudo. Na hora da prova, escreve a resposta que a FGV quer, depois você coloca o artigo. Dá a resposta que ela quer primeiro, depois coloca o artigo. Ainda nesses temas, o que eu acho que pode mexer é lembrar que o estado de defesa ele tem prazo determinado, lembrar que o estado de sítio, no caso de uma guerra, não tem prazo determinado até o final da guerra. E, claro,
pode vir na prova sobre Forças Armadas. André, por que pode vir na prova sobre Forças Armadas? Porque é um tema que não é tanto de cair assim, Forças Armadas. E uma coisa que pode cair na prova sobre Forças Armadas é a situação de garantia da lei e da ordem. As Forças Armadas podem ser usadas, isso está na Constituição, em atividade de garantia da lei e da ordem, só que, claro, tem que ter solicitação antes, tá? O Rodrigo até já colocou aqui o 142 das Forças Armadas. Caiu um tema sobre Forças Armadas, na primeira fase, sobre habeas corpus e punição disciplinar militar. Não cabe habeas corpus em relação à punição disciplinar militar. Essa é a regra, mas para discutir a legalidade da punição disciplinar militar, cabe habeas corpus. Na questão da OAB, caiu falando sobre Forças Armadas, mas aí se estende tanto a PM como a bombeiro. Amanda, foi você que mandou para mim a pergunta sobre sancionar e promulgar, né? Eu estava terminando a aula da faculdade, quando eu olhei o WhatsApp, tá lá, sancionar e promulgar. Eu falei, daqui a pouco eu tenho mentoria, deixa eu correr. Eu corri da faculdade para vir para cá. Mas vamos lá. Estava falando sobre processo legislativo, na de Amanda. O que é que você tem que se lembrar, Amanda? O que é sancionar? É o presidente concordar. Chegou lá, projeto de lei passou da Câmara, passou do Senado, chegou no presidente. Quando chega no presidente, ou ele concorda ou ele discorda. André, o que é concordar? Concordar é sancionar. O que é vetar? Vetar é discordar. O que é promulgar? É atestar a validade daquilo ali. Eu concordei e eu agora estou atestando a validade daquilo ali. Promulga, publica e tchau. Foi isso. Manda. Eu já ia dizer, eu sempre vinculo promulgar com publicar, né? Porque estão juntos ali. Promulga, publica. E aí nasce. Né, galera? Pronto. Os artigos eu acho que são esses. Acho que já rolou. Acho que já está respondida a sua prova aqui, com certeza. Tá? Vamos só ver algumas perguntas para a gente responder rapidinho. Gente, não precisa... Só manda a pergunta, rapidão, para a gente responder. Daqui a pouco eu falo a minha peça. Calma, Júnior. Vai, fala, Felipe. Primeiro, agradecer a disponibilidade de vocês, tá? Aquela revisada, aquela invertida que você deu no meu cronograma me salvou. E eu preciso dizer que as aulas de vocês é diferenciada, porque eu estou fazendo NPJ com uma galera que estuda em outros cursinhos. E ontem, o coordenador da NPJ, ele deu questões para a gente resolver durante lá o plantão por conta da OAB. E assim, além de ter acertado as duas questões, eu estava usando o VAD da minha amiga, que faz outro cursinho. E eu senti muita dificuldade, e ela também, em achar acerca da pertinência temática. Acabava que a gente tinha que ir no índice remissivo para poder ver, porque a iluminação é totalmente diferente. Eu pego o meu VAD, eu consigo exatamente abrir onde eu quero em princípios, se eu quero falar sobre índice, eu quero falar sobre saúde, tudo de remédio, tudo de controle. Então, assim, aula de iluminação surreal, as cápsulas constitucionais também são muito boas, e agora eu estou finalizando as questões do professor André, né? Estou deixando a parte de revisão de direito material para amanhã, e hoje eu estou indo para o plantão, e aí eu estou levando o meu VAD e umas folhinhas de rascunhos para ficar o plantão todo fazendo a estrutura lá das peças, entendeu? Só gratidão mesmo, espero que a gente, nem todo aqui, consiga retribuir, não só com a aprovação, mas também com uma boa pontuação, toda essa disponibilidade e comprometimento de vocês. Obrigado, Felipe. E quando você postar aprovado, marca a gente. O que mais? Alguém perguntou o valor da causa. Gente, valor da causa, vocês podem colocar R$1.000 para todas as causas, menos para a ação popular, que se ele te der um valor, no caso, gastou 1 bilhão de reforma do gabinete. Aí você bota valor da causa 1 bilhão. Mas se não tiver nenhum valor, você pode colocar R$1.000 mesmo, tá? Ou ainda colocar conforme artigo do Código de Processo Civil, pontua do mesmo jeito, 291, tá? Tranquilo. Próxima pergunta. Professora, pode ser eu, Ailton? Pode. Professor, eu tenho duas dúvidas, na verdade, duas perguntas. Vai. Uma para a senhora e uma para o professor André. Para a senhora é o seguinte, lembra que na primeira mentoria eu falei que o meu VADMECO era 2021. Eu ia trocar o meu VADMECO conforme a sua orientação, mas eu não achei um igual eu tinha comprado. Por quê? O meu, no final, tem assim, mapa de localização rápida para a prova da segunda fase. Está muito, muito maquiado aqui, muito bom. E eu consegui ver as diferenças dos VADMECO
mais recente e consegui atualizar o meu de forma que eu tô achando muito rápido as coisas. Então, eu vou fazer com ele mesmo. A pergunta é, nessa parte aqui atrás, que o meu tem, eu posso, assim, por exemplo, eu fiz assim, habeas data, a lei está aqui já, eu botei artigo 5º, LXX, tracinho, a linha A. Eu botei do lado a lápis. Isso vai, na prova lá, vão falar que não pode? Ou... Não, tranquilo. O nome disso é remissão. Remissão pode. A lápis, mais nada. Então, beleza. Essa era a dúvida. Em relação ao professor André, quando o senhor falou de novo aí em relação aos militares, à punição, eu não entendo essa exceção que o senhor fala. Eu fui militar, eu sou até inclusive militar da reserva, do Exército. Eu não entendo quando o senhor fala que tem uma exceção em relação a se tem habeas corpus ou não para punição militar. Qual é essa exceção? Dá um exemplo para eu entender. Eu nunca vi. Excelente, Ailton. Realmente confunde. Quando você escuta o que o STF falou, o STF diz bem assim, em relação à legalidade da punição, cabe habeas corpus. Digamos, que meu amigo Ailton, na época que era militar, ele pegou ali 10 dias de detenção. Meu amigo Ailton pegou 10 dias de detenção. Só que o oficial que puniu Ailton, ele não gostava de Ailton. E Ailton já estava lá há 15 dias detido disciplinarmente. Na punição saiu 10. E Ailton já estava 15. Feriu a legalidade. A regra é que não cabe habeas corpus em relação à punição disciplinar militar. Mas no momento que fere a legalidade, aí, papai, agora cabe. Ailton ficou detido mais do que estava previsto. Feriu a legalidade, cabe. Ou ainda, era para Ailton... a pessoa que puniu Ailton não era a pessoa competente para punir. Feriu a legalidade. Cabe habeas corpus. É esse viés que tem na decisão do STF. Mas quando o senhor fala que a pessoa que puniu não era a pessoa legal que é para punir, na hora que eu fico com dúvida. Se o sargento puniu o cabo, tá certo. Onde tem ilegalidade nisso? Se a praça, o sargento é superior ao cabo. É nessa parte que eu tenho dúvida. Vou tocar nesse assunto também, já que trazendo para a situação do militarismo. O sargento puniu o cabo. Só que o sargento, ele vai punir ou ele vai comunicar do cabo? Né? Ou ele vai levar para o superior dele, que quem vai punir no final das contas não é ele, é o comandante do batalhão. O sargento da parte, no caso. O comandante que vai fazer a... Então, o sargento pode chegar direto e já falar assim, você está punido do cabo, vai direto do xadrez. Em regra, não pode, né? Ele vai acabar dando a parte e depois, com todo o procedimento e etc., o cabo vai acabar sendo punido. É assim que você quer que você lembre. Né? Quando fala assim, a pessoa competente para punir é a pessoa que realmente puniu o camarada. O sargento, ele deu parte, mas no final, quem foi que puniu? Foi a pessoa competente? Se não foi, aí cabe. Entendi. Depois da sindicância, se a pessoa que puniu não foi a pessoa... agora entendi. Tem a sindicância, tem inquérito policial militar, tudo isso. Beleza, entendi. Todo um processo legal a ser cumprido. Show de bola. Verdade. Obrigado, valeu. Posso eu, professor? Manda. Com relação à súmula 25, que fala sobre lista a prisão civil do depositário infiel, você pode falar um pouco sobre isso? É isso mesmo? Tem controvérsia? Vamos lá. Se você abre a Constituição, tá bonitinho falando que não haverá prisão civil por dívida, salvo inexcusável obrigação alimentícia e depositário infiel. Só que o Brasil, ele aderiu ao Pacto São José da Costa Rica. O Pacto São José da Costa Rica é uma norma supralegal. Está acima das leis e abaixo da Constituição. Resumindo, como ficou uma celeuma, aí o STF disse, para a gente acabar com esse negócio, vamos fazer o seguinte, eu não posso, STF falando, tá? Eu, STF, não posso revogar um artigo da Constituição Federal. Mas eu, STF, eu posso criar uma súmula vinculante para que não aconteça a prisão civil por dívida no Brasil. Desculpe. Criar uma súmula vinculante para que não aconteça a prisão civil por dívida no Brasil, no caso do devedor depositário infiel. Hoje, a prisão civil por dívida no Brasil é só do devedor de alimentos. Então, o STF, para resolver a situação, ele veio e criou a situação da súmula vinculante 25, falando que na súmula vinculante 25 não pode aplicar depositário infiel. Acho que foi mais ou menos isso que
que ele acabou criando para resolver a situação. O que é que você não... Ok. Obrigada, professor. Oi, eu posso falar aqui uma dúvida? Eu mandei no chat. A professora Fernanda tá falando, mas tá no mudo, perdão. Acabei interrompendo. Rapidinho, é só essa dúvida que eu mandei no chat, porque é uma coisa que tem acontecido muito, eu não sei se tem acontecido com outras pessoas também. Na hora de responder as perguntas e de identificar a competência, eu sempre acabo pecando em identificar o que é procedimento e o que é processual, porque aí vai mudar a competência, né? Se é uma matéria que envolve procedimento, 24, se é... Aí é como... Vocês têm algum macete para ajudar nisso? Alguma forma, assim, de tentar facilitar essa identificação? Você tem um macete para identificar isso? Para diferenciar? Não. Em relação à peça... Eu não sei se eu entendi direito a pergunta dela. É porque, por exemplo, tem um outro caso aqui que eu estava vendo a aula do intensivão aqui nas revisões e apareceu telecomunicação. A telecomunicação, ela tá lá, ela tá tanto no 21, que é uma comum, quanto no 22, que é a privativa. Se por acaso acontecer assim, tem alguma coisa que eu possa fazer para não cair no erro de ir para uma e para outra? Já entendi. Giovana, que você tem que lembrar. O 21, ele traz competências, mais competências legislar. Desculpe, 21 é competência exclusiva, mas são competências não para legislar, estabelecer, implantar, cuidar, zelar. São competências administrativas. Se falar na sua prova sobre legislar, sobre telecomunicações, aí você vai para o 22. Mas veio só estabelecer, implantar, cuidar, zelar, competências administrativas. Aí sim é 21. Competência exclusiva. O 22 são competências para legislar. Vou dar um exemplo bonito. Estabelecer políticas de educação para segurança no trânsito. Estabelecer políticas de educação para segurança no trânsito está no 23. Todo mundo pode estabelecer. O Estado pode, o município pode, o DF pode e a União pode. Agora, legislar sobre trânsito está no 22. É competência privativa da União. Então, é isso que a gente às vezes confunde. Perfeito, obrigada, professora. É isso mesmo, era só entender quando que eu aplico um ou outro. Estava um pouco escuro aqui, mas agora está mais claro. Obrigada. Perguntaram no chat também. Professora, se eu errar o endereçamento, eles corrigem ainda assim a minha peça? Sim. O que você não pode errar é o nome da peça. Então, tome muito cuidado. Nas minhas alunas de mentoria presencial, eu tenho algumas alunas tenho duas alunas, na verdade, que ficam falando todo o tempo. A ação de procedimento, a ação comum. Gente, olha só, agora vocês são constitucionalistas. Então, vai ser um mandato de segurança ou uma ação ordinária. Não existe ação anulatória, ação declaratória, ação indenizatória. Isso aí deixa para civil. Você não pode errar o nome da peça. Em nome de Jesus. Professora, se eu não colocar com tutela, aí não tem problema não. Aí você não errou a peça não, você acertou a peça. Você só não colocou o nome completo, mas eles corrigem, não tem problema. Professora, errei o endereçamento. Também não tem problema. Eles corrigem a sua peça também. Você vai perder ali também uns décimozinhos, pouquinhos, tranquilinho. Então, também, acalma o coração. Não precisa ficar nervoso com o endereçamento, não, tá? Outra coisa que me perguntaram, inclusive, muito. Professora, se eu colocar ao juízo, ou se eu colocar excelentíssimo senhor, doutor, juiz, qual a diferença? Nenhuma. A diferença é que agora a gente está usando ao juízo, porque é um termo mais atual, é só isso, mas pontua dos dois jeitos. Inclusive, no meu escritório, eu sou antiga e continuo usando excelentíssimo senhor, doutor, juiz, excelentíssimo presidente desembargador do Tribunal de Justiça. Isso é só estruturação, é só organização, tanto faz. Pontua do mesmo jeito, não tem problema, tá bom? Perguntem. Professora, quanto a isso aí, pode ser ao Supremo Tribunal Federal apenas? Pode sim. Sem mencionar ao ministro-presidente? Pode sim. Tudo bem. Quem mais? Professora, eu tenho um pouco de dúvida ainda sobre brasileiro nato, naturalizado. Se não prejudicar a aula aqui, dá uma explanadinha mais aí, professor. É a única coisa aí do material, por favor, me ajude.
Vou deixar o André te ajudar. Vai, André. É o vereador Arnaldinho, né? Gostei isso. Meu amigo, ó, lembra assim, ó, o Brasil adota o critério do solo e também adota o critério do sangue. Nasceu no Brasil, é brasileiro nato. Só não vai ser brasileiro nato se os dois pais forem estrangeiros e pelo menos um deles estiver a serviço do seu país de origem. Só não vai ser brasileiro nato. Só não é brasileiro nato. Os dois pais são estrangeiros e pelo menos um deles estiver a serviço. Beleza. Critério do solo. O critério do sangue é quando o camarada nasce no pai ou mãe brasileira. Ele pode ser nato se o pai ou o brasileiro estiver a serviço. Pai ou mãe brasileiro não está a serviço, mas registrou na República Brasileira competente. Não está a serviço, não registrou. O menino pode ser nato ainda? Pode. Se vier ao Brasil e após a maioridade, optar pela nacionalidade brasileira. Nixon, desliga o microfone. Professores, Rapidinho, Se Nixon, for um rapidinho. Deixa só o André terminar aqui a questão da nacionalidade rapidinho com o vereador, a próxima é você. Isso. Vai. E outra coisa, para terminar o que o André falou rapidinho, Arnaldinho, porque Arnaldinho já é meu best, você não tá entendendo? Você fala todo dia aqui, né, Arnaldo? Deixa eu falar outra coisa também. Eu vou Em fazer relação... Eu vou fazer uma homenagem a vocês dois depois. Oh! Eu vou Veja, em relação a essa vocês questão da dois, naturalização. Tá bom, tchau. Deixa eu falar, gente, rapidinho, só para terminar essa questão da nacionalidade aí, né, André? Em relação a isso, gente, o André vem e ensina vocês da forma correta. Eu venho o quê? E esbagaço tudo, a minha função é essa. Aí ele te ensinou que é nato e naturalizado. Eu vou te dizer o quê? Na dúvida, diga que o cara é nato. Por quê? Porque a gente tem muito mais chance do cara ser nato do que não ser nato. Por quê? Porque se nascer em solo brasileiro e não tiver a serviço, é nato. Se tiver pai e mãe brasileiro, é nato. Se nascer de pai e mãe brasileiro fora, é nato. Se registrar no consulado, é nato. Se o cara vier para cá e na maioridade escolher, é nato. Então, assim, não sei não, velho. Vou dizer que é nato e lasquem-se. É sobre isso. Bagunçou o negócio todo. Só pode uma misericórdia. Eu vou fazer todo mundo passar, eu já disse. Vai, Nixon. Essa desgraça. Gravou essa desgraça? O naturalizado dá para lembrar. Naturalizado no pau da goiaba é o estrangeiro que resolveu virar brasileiro. No pau da goiaba é isso. Não tem muito o que viajar, tanto não. Vai, Nixon. Deixa eu só puxar o gancho aqui. Antes que Nixon fale, a Giovana, ela trouxe uma dúvida dela, foi pertinente pra caramba, porque tem na repartição de competência. E aproveitando, e peço para tomar cuidado, lá sobre previdência social é competência concorrente, legislar sobre seguridade social é competência privativa. Legislar sobre educação é competência concorrente. Legislar sobre diretrizes e bases da educação é competência privativa. Só para complementar, Nixon. Ok. Então, se for, por exemplo, um recurso extraordinário, minha aposta, aí a gente faz aquela primeiro momento em que a gente remete ao Tribunal de Justiça do Estado, determinado Estado, né? E aí fez direitinho, pontuou, tudo fez, ficou beleza, bacana. Aí você vai fazer a segunda folha, a segunda parte lá, que é ao Supremo Tribunal Federal. E aí você se perde um pouquinho, vamos supor assim. Não é se perde, aí tem dos fatos, não é muito importante, você faz ali uma linha e tal. Eu estou até com uma pronta aqui. Aí do direito, aí você vem bem pontuando, do direito é bacana, pontua bastante, né? E aí não deu assim... não é que você se perdeu, aí você não deu tempo e tal, e não ficou assim com excelência. Mas você fez do pré-questionamento, da repercussão geral, e aí faltou. Mas você foi bem lá nas 4 questões. Não zerou, não perdeu, não, né?
De jeito nenhum, Nixon. De jeito nenhum. Seu recurso vai ser corrigido. Muito bem corrigido, pelo que você me falou aí. Você preencheu todos os requisitos. Você falou do pré-questionamento, falou da repetição geral, fez o mérito, fez as duas folhas, a de interposição e a de razão, mandou para o STF, porque o RE é só no STF, né, gente? Então, assim, seu recurso, inclusive, é pontuado. A minha dúvida é que, de repente, falta, assim, do mérito, das razões de reforma. Você só não vai corrigir, mas corrige o que está para trás. Exatamente. Nem se preocupe. Se você acertar a peça, o que você escrever, ele vai corrigir. E vai lhe dar a pontuação que tiver no papel. Com bastante esperança. É que eu estou um pouco desesperado. Estou igual a colega aí que fez uma peça bacana, parabéns para ela. E aí eu estou com bastante assim, esperança lá nas perguntas, nas questões. Tá. E vamos conversar uma coisa sobre isso rapidinho. Peça, Fecha os microfones, por favor. Fecha os microfones, rapidinho. Vamos conversar sobre isso rapidinho. Ó, presta atenção. Pegou a sua prova, lê a peça uma vez, lê a peça duas vezes, lê a peça 3 vezes. Sai grifando tudo que você entende, faz aquela estrutura. Endereçamento, legitimado, fundamentos, né? Se tem cautelar ou não. Escolheu a peça, começa a fazer a peça. Gente, começa pela peça. Eu tenho um aluno que fala, mas eu já testei, e eu estou muito boa nas questões, então eu vou começar logo fazendo o que eu sei. Vai nessa. Vai nessa, e aí, quando você olhar, o tempo já foi, porque lá o relógio passa diferente. E aí você não consegue fazer a peça. Se você não fizer uma peça, sua prova nem corrigida é. Então, assim, começa pela peça, começa a redigir, faz o seu melhor na peça, para você tirar uma nota bem alta na peça. E depois você vai para as questões. Por quê? Porque as questões, você basta responder sim, não, conforme artigo tal, isso. Pronto, já está pontuado, tá? O ideal é que você escreva ali de 7 a 10 linhas em cada questão, mas se você escrever 3, e você acertar o fundamento, acabou, você já ganhou o ponto. Então, em nome de Jesus, foca nessa peça, combinado? Outra coisa que me perguntaram, Deus, o que foi aqui? Vamos logo dar palpite de peça para vocês ficarem menos nervosos, né? Não, falar da primeira pertinência temática. Marca aí, ó, 103, inciso 4, 5 e 9, tá? 4, 5 e 9, pertinência. São especiais, precisam de pertinência. 4, 5 e 9 do 103. O que mais perguntaram, Deus, aqui no chat que eu não vi? Enfim, vamos chutar a peça. Veja, eu acredito, pelo estudo da banca, pelo que vem caindo. Gente, vamos começar pelo que não é. E, assim, é muito perigoso eu falar isso, porque depois vocês podem me crucificar. Mas, enfim, eu não acredito, Fernanda, não acredito que vai ser nem ADI nem MS. Porque as últimas peças são essas. Não repete? Repete, mas, inclusive, já repetiu. Então, não vai repetir só uma peça quando eu tenho 15, 20, né? Então, eu não acredito que é MS nem que é ADI. Pelo meu estudo, eu acredito, e por favor, não me julguem. Você acertou os 2 últimos exames. Isso não significa dizer nada. Significa dizer que eu sou boa de chute, inclusive, vou pensar numa carreira futebolística, porque eu sou boa de chute, mas enfim. Eu acredito que vai ser recurso, gente. Disse. Pronto. Falei, tô leve. André Lucas, eu acho que vai ser recurso dessa vez. Eu acho, inclusive, que vai ser um RE, tá? Um recurso extraordinário. E aí, falando num recurso extraordinário, eu fico entre ROC e RE, tá? Entre ROC e RE. Então, cuidado. Se você tem, preste atenção no que eu vou falar agora, por favor. Se você tem, no caso da OAB, um remédio. Esse remédio tem um acórdão, né? Uma decisão colegiada. Essa decisão colegiada esse acórdão foi feito pelo STJ, pelo TST, pelo TSE, ou seja, por um tribunal superior, vai ser um ROC ao STF. Agora, se esse acórdão desse mandado de segurança veio do TJ ou do TRF, vai ser um ROC ao STJ. Pronto. Eu nunca ensinei ROC de forma tão fácil na vida. Se o remédio tem um acórdão do tribunal superior, ROC ao STF. Se o remédio tem um acórdão do TJ, do TRF, ROC ao STJ. Ponto. E o RE, professora, que é a sua aposta? A minha aposta é RE. É o quê? Violação à Constituição Federal. Se for um RE em nome do Senhor, coloca 102, inciso 1, inciso 3, né, minha gente? Peraí, acho que agora já até 3A. Não esqueçam de colocar A, porque A é o quê? A é violação, tá? 3, inciso 3. 102, inciso 3A, violação à CF. Professora, tem A, B, C, D. Ótimo, não tem problema, posso escolher 2, inclusive. 102, 3, A e D de dado. Tudo bem,
A banca aceita, inclusive vem no espelho muito. Não dá para eu colocar 102, 3, A, B, C, D. Aí é sacanagem. Aí você está mostrando que você não sabe o que você está falando. Mas E duas 1020 alíneas pode. e 1029, né? Hã? E o 1029 é o seguinte, né? No RL. Mas aí é código de processo, né? Os artigos do código de processo, Nixon, tá lá para todos os recursos, são os mesmos, tá? 1029, 1007, 1003. O extraordinário, de diferente, ele tem o quê? Tem o 102, parágrafo 3º, que é a repercussão geral, tá? O pré-questionamento, eu não preciso de artigos, eu até uso a simulador da CJ, mas nem precisa, eles não pontuam normalmente, mas tem a simulador da CJ. Agora, eu penso mesmo que vai ser RE. E vou dizer mais, vou logo dificultar, porque eu quero chamar a sua atenção para isso. Veja, não sei, André, alguma coisa. Se o seu caso tratar de controle de constitucionalidade, presta atenção, já veio o controle no caso, então você não vai fazer outro controle, porque já tem controle, gente. Já tem uma ADI, uma historinha. E a historinha diz que tem uma decisão na ADI, ó, ADI, que foi decidida de tal forma, porém, você notou que aquela decisão da ADI viola a CF. Mas que loucura é essa? Como é que essa decisão de ADI, logo ADI, que é, né, a maioral, viola a Constituição, que é que eu faço? Recurso, RE, gente. 102, 3, B, gente, acho que é B. Fica agoniada, viu? B, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Então, se eu tiver um resultado de ADI que está violando um tratado internacional, que está violando uma lei federal. Que é lei federal? Código do Consumidor, Código de Processo, Código Civil. Resumindo a história. Se o seu caso é o resultado de uma ADI, você recorre por RE. Ponto. Estamos combinados assim? Agora, se a historinha é um remédio, tem um acórdão, e aquele remédio, aquele acórdão veio do TJ, é um ROC ao STJ. Agora, se aquele acórdão veio de um tribunal superior, é um ROC ao STF. Agora, e se aquele remédio não tem um acórdão? Se ele tem uma sentença, foi o juiz de direito que deu. Aí eu tenho o quê? Tem uma apelação. Aí eu não tenho ROC, nem tenho RE, nem tenho um recurso especial, nem tenho nada. ROC, RESP e RE, eu preciso de um acórdão, de uma decisão colegiada. Uma decisão de um tribunal. Viu? Em nome de Jesus. Mas minhas apostas é isso. Eu aposto em recurso, gente. E se eu pudesse apostar em mais alguma coisa, eu anotei aqui a ação popular, que disseram, sonhei. Anotei a ação popular, mas não fiquei tranquila, não, com a ação popular. Assim, ficou na minha cabeça MI. Não sei por quê. Mandado de injunção. Então, acho que eu não apostaria na ação popular, não. André Lucas, suas apostas? Eu iria na ação popular. Né? Eu apostei no RE, mas dando uma olhada no ROC, na ação popular, no HD, no MI e no ACP. Misericórdia, Nixon, vai cair tudo. Tô Wagner com todo. Não é fé, né? Em segundo plano, olha isso, mas é o RE. Pronto. Eu penso que venha uma ação popular. Agora, se eu não olhar, porque eu tô apavorado, né? Eu tô desesperado, já esqueci muita coisa. Professor? Assim, o nervoso está tomando conta, não sei se de todos os colegas aí presentes, são 105 mil, né, pessoas, né, candidatos, eu acho que eles vão querer colocar um RE para dificultar. Eu penso assim também, Nixon? É um dos maiores exames, André. Você viu que é o maior exame com o maior número de pessoas? Então, eu acho que, de repente, eles vão apertar. Para sacanear. É o RE. E aí, vamos lá. Tomara que eu passe, né? Que eu não fique para repescagem, né? E tenha que pedir por Você vai passar, pensa positivo, joga para o universo que vai passar e acabou a história. Se não passar, estou aqui para você mais uma vez. Professor André, você fez o microfone aí um pouquinho para André falar o palpite dele de peça. Vamos lá. Seguinte, ó. O que é que eu acho? Eu acho que vem ação popular ou mandado de injunção. São minhas duas apostas. Ação popular ou mandado de injunção. André, por quê? Ação popular, eu acho... Até meu óculos caiu agora, além voou e tudo. Mas vamos lá, vai sem óculos também, vai sem óculos. Vai vir ação popular e amarrada com o meio ambiente.
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, está tendo um ato lesivo ao meio ambiente. Acontece. É porque o negócio, se o óculos caiu, é porque vai vir na prova. Não é possível um negócio desse. É porque vai vir na prova, deixa eu colocar. Vai vir uma ação popular falando de ato lesivo ao meio ambiente. E aí, meu querido aluno, vai lembrar do artigo 225 da nossa querida Constituição Federal, né? Ato lesivo ao meio ambiente, lembrar que qualquer cidadão é parte legítima para ajuizar a ação popular. André, e MI? No MI, você vai lembrar de falta de norma regulamentadora. Pelo amor de Deus, não vamos confundir MI com ADO, né? ADO é lá no controle concentrado, MI é... Então, o povo estava falando do MI coletivo. No MI coletivo, são as mesmas pessoas do mandato de segurança coletivo, mais o Ministério Público, mais a Defensoria Pública. Então, a diferença do MI coletivo para o mandado de segurança coletivo são as mesmas pessoas. Só que para o MI coletivo, entra o Ministério Público e entra a Defensoria Pública, tá? Perfeito, gente. A outra pergunta muito feita sobre isso é, professora, como eu vou diferenciar? Eu vou ler e vou ver uma omissão legislativa, uma falta de norma. Mas como eu vou saber se é MI ou se é ADO, professora? Simples, tá, gente? Se eles colocarem coletivo, vai colocar para dificultar mais o seu processo, né? Porque se ele colocar individual, é uma pessoa física. Se for coletivo, o que é que você vai pensar? Existe aqui um caso concreto? Existe algo para resolver, um caso concreto? Porque se houver um caso concreto, é um MI. Porque o MI normalmente é interpartes, né? São duas partes tentando resolver uma omissão, ali querendo resolver um problema, uma falta, né? Um vácuo, uma lacuna. Agora, se for abstrato, aí é uma ADO, tá? Outra coisa, quando eu trago ADO, o próprio enunciado da questão, ele fala assim, redija uma medida do controle objetivo, redija uma medida que traga um direito abstrato, ele lhe mostra. Então, falou abstrato, falou controle objetivo, é ADO. Agora falou subjetivo, falou concreto, aí é um MI coletivo. Gente, a gente já estourou o nosso tempo, tá? E é isso, minhas apostas estão aí, um RE, um ROC. E se fosse remédio, eu estaria em MI. O André trouxe uma ação popular. Se for ação popular, lembro somente cidadão, né? Somente pessoa física. E lembra de pedir a juntada do título de eleitor. A ação popular e a ação civil pública tratam ali meio que da mesma coisa, mas lembrem, uma pessoa nunca fará uma ação civil pública. E os legitimados da ação civil pública nunca farão uma ação popular. Então, essa é a diferença central entre elas, caso vocês tenham razão e seja uma ação popular. Sempre será um cidadão, uma pessoa física. Tá bom, gente? Professora, vamos encerrar, rapidinho. André? Professora, rapidinho, só uma dúvida rapidinho, por favor. Vai. Existe mínimo de linhas? Porque 2, 3, 5, porque na faculdade inteira eu sempre escutei, pula 10 linhas, pula 10 linhas. Existe o mínimo? Eu sei que tem que pular. Não. Não existe. Pulando uma já tá certo. Já tá certo. É só uma questão de estrutura, de beleza mesmo, para correção depois ficar mais fácil. E a última, se for um mandado de injunção coletivo e botar só mandado de injunção, errou a peça, correto? Ou não? Então, pergunta boa, viu? Eu acredito que não, porque você acertou a peça, é um mandado de injunção. Aí, como você vai discorrer esse mandado lá dentro, né? Você vai discorrer legitimado, sei lá, defensoria, e você acertou legitimado, vai. Ok, obrigado. Só para a gente fechar. Então, fechei com a peça com a Fernanda nas questões. Né? Uma questão de direitos políticos, vai vir uma questão de repartição de competências. Olha o que eu estou falando. Uma questão de direitos políticos, repartição de competência. Eu acho que vai vir alguma coisa sobre defesa do Estado. Eu acho que vem, né? Falando um pouquinho sobre intervenção federal. E, para fechar, processo legislativo. André, se você fosse apostar no quinto tema seria direitos fundamentais, o artigo 5º da Constituição Federal. Meus amigos, eu sei que o tempo já estourou, eu sei que está todo mundo angustiado, todo mundo com o coração apertado, mas até domingo eu vou encher esse grupo todinho de áudio, vou revisar toda a Constituição, vocês vão cansar de ouvir minha voz, mas eu peço, pelo amor de Deus, acalme esse coração. Vocês vêm plantando o tempo inteiro. Então, faça a sua parte, agora não mais. Agora você já fez a sua parte. Deixa o cara lá de cima fazer a dele, porque domingo é o dia da vitória, tá? Muito obrigado a todos. Vai dar certo. Professora Fernanda, muito obrigado.
Gente, eu vou dizer a mesma coisa, acalmem o coração, vai dar certo. Vocês, muito melhor que todas as outras turmas que eu e André tivemos, vocês estavam muito ativos, nós estávamos muito juntos, a gente tirou muita dúvida, a gente fez muito simulado, então vocês estão preparados, e se você não acreditar em você, ninguém fará isso por você. Então, assim, acredita que o conhecimento que você tem, que você adquiriu é suficiente. Acabou. Ah, mas eu não estudei tudo. Ah, mas eu não sei tudo. Eu também não, André também não. Ninguém estudou tudo ou sabe tudo. Então, vai com o conhecimento que você tem. Pede para Deus. Oh, Deus, ajeita a minha provinha para cair só que eu sei. E pronto. Se não der certo, tem repescar. A gente vai continuar aqui. A gente tá junto. Mas emana, gente, ó, pro universo, energia positiva. Vai dar certo, tá? Vai dar certo. E a gente vai segurar sua mão até domingo. Tá? Beijão, tchau. Olha pra minha mão, André. Diga que é professora sem dizer que é professora. Apagou o quadro da mãe, é isso. Professora, quando eu pegar minha vermelhinha e alguém perguntar como você fez, eu vou ter o prazer de falar. Eu apenas estudei com os melhores, só isso. Lindões. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Valeu, povo. Um abraço. Obrigada, amor. Amo você. Beijos. Tchau, gente. Tchau, turma. Uma boa sorte para todos nós. Tudo de bom. Obrigado, professor.